A mesma forma política de cidades independentes de qualquer instância política superior, como um Estado, um império, um reino, vai ser encontrada na Itália durante o Renascimento. Tal como as polis antigas, cidades como Florença, Veneza, Siena e tantas outras tinham governos autônomos. O destino delas estava, por isso, em boa medida nas deliberações dos seus próprios cidadãos acerca dos assuntos comuns, relativos à vida citadina. E também como as polis antigas, estas cidades eram cindidas em facções disputando o poder, quase sempre entre um partido de tendências populares e republicanas e outro com preferências elitistas e aristocráticas. Mas é apenas quando a independência dessas cidades declina, quando ela vai se tornando obsoleta em meio a novos arranjos políticos, que surge talvez o mais arguto dentre os defensores desta independência, o mais hábil leitor de seus conflitos internos, o mais enigmático de seus analistas. Falo aqui de Nicolau Maquiavel. Maquiavel nasceu em Florença em 1469, durante sua assim chamada Era de Ouro. Florença era então governada pela família dos Médici, uma família de banqueiros, talvez a mais rica de toda a Europa. Mais precisamente, Florença então passava a ser governada por Lourenço de Médici, um dos maiores responsáveis pelo esplendor da cidade. Com a morte de Lourenço, em 1492, seu filho Piero, isto é, vertendo para o português, Pedro, de alcunha o Desafortunado, herdou o mando de Florença, mas, como a alcunha deve sugerir, ele governou por um período bastante breve. Em 1494, ele foi considerado traidor da cidade, depois de capitular ao assédio do exército francês, e viveu o resto de seus dias exilado, fora dos muros da cidade. Com a queda do governo da família Médici, Florença voltou, depois de mais de 60 anos, a ser uma república. Maquiavel é um republicano ardoroso, mas pouco celebrou este retorno. O motivo era a liderança de Girolamo Savonarola, um frade dominicano radical, um profeta desarmado, como Maquiavel o designa, responsável por uma reação contra a cultura do Renascimento a ponto de ter, durante seu breve comando, promovido a queima de livros de Dante Alighieri e de pinturas de Sandro Botticelli. Mas, como dito, este foi um governo breve. Depois de brigar com o Papa, ser excomungado e preso, Savonarola terá o mesmo destino dos livros odiados por ele. É só então, e estamos a falar do ano de 1498, que se dá a entrada de um jovem Nicolau Maquiavel, de ainda 29 anos, na vida pública, ocupando a função de secretário da segunda chancelaria de Florença. Logo depois, ele acumulará o cargo de secretário dos 10 da Bailía, ou também chamado de Comissão da Liberdade e da Paz. E quase 10 anos depois, ele acumulará ainda outro cargo, o de chanceler dos 9 da milícia. De acordo com Diogo Pires Aurélio, as funções correspondentes aos cargos que exerceu eram as mais variadas. Como secretário da segunda chancelaria, ocupava-se dos assuntos internos da cidade. Com a passagem a secretário dos 10, a política externa e a política de defesa ficariam também sob a sua responsabilidade. Como chanceler dos 9 da milícia, era a própria organização de um exército florentino, criado de novo, que Piero Soderini lhe confiava. Fecho citação. Mas em setembro de 1512, a fortuna, para utilizar um termo caro ao pensador florentino, voltou-se contra Maquiavel. Por causa de uma coligação entre o papado e o reino da Espanha, os Médici voltaram ao poder em Florença, e logo mais, destituem todas as indicações republicanas para os cargos. 14 anos depois, Maquiavel deixava a vida pública.
Mas a fortuna não lhe poupou. Em 1513, houve uma sublevação republicana, rapidamente abortada, e por causa de sua suposta participação, Maquiavel foi preso, torturado e, graças a uma clemência posterior, exilado. É no exílio que Maquiavel escreve suas 2 obras filosóficas mais importantes, O Príncipe e Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Seu exílio ocorreu nos arredores de Florença, mais precisamente na quinta de Sant'Andrea in Percussina, uma quinta que fica a cerca de 20 quilômetros de Florença. Maquiavel não estava nada contente com sua sorte. Em carta a seu amigo Francesco Vettori, ele lamentava passar seus dias ocupando-se com negócios comezinhos, como a venda de lenha ou jogando cartas na taverna. Nesta carta, tornada célebre, Maquiavel comenta pela primeira vez sobre a obra que então ele compunha. Cito: "E uma vez que Dante diz que não se faz ciência sem reter o que se entendeu, tomei nota daquilo que capitalizei da conversa com eles e compus um opúsculo, De Principatibus, onde me embrenho quanto posso nas discussões deste assunto, debatendo o que é principado, de que espécies eles são, como se adquirem, como se mantêm, por que se perdem." E logo depois: "A necessidade que me persegue levava-me a dedicá-lo, porque eu arruino-me e não posso estar muito tempo assim sem me tornar, pela pobreza, desprezível, além do desejo que tenho de que esses senhores Médici me comecem a empregar, mesmo se eles tivessem de começar por me fazer andar às voltas com uma pedra, porque, se eu depois não os cativasse, queixar-me-ia de mim, e ver-se-ia, por esta coisa, assim ela fosse lida, que os 15 anos que me apliquei à arte do Estado não os passei a dormir, nem a brincar, e qualquer um devia ter por caro servir-se de alguém que, à expensa de outros, está cheio de experiência." Fecho citação. Fica evidente, assim, o objetivo mais imediato da obra: demonstrar para os Médici a experiência possuída por ele para, assim, se credenciar a algum cargo no qual pudesse voltar a desempenhar o que ele julgava fazer de melhor, isto é, ocupar-se da arte do Estado. Maquiavel estava então em dúvida se dedicava ou não a obra a Giuliano de Médici. Decide-se, tempos depois, a dedicá-la a Lourenço de Médici, o sucessor de Giuliano, ao menos nominalmente, no governo de Florença. Mas a sorte de Maquiavel não muda tão cedo. Lourenço demonstra quase nenhum interesse em sua oferta, e Maquiavel permanece em seu ostracismo. Só muito tempo depois, em 1520, ele voltará a prestar serviços à cidade de Florença, com a incumbência de escrever sua história da cidade de Florença. Maquiavel morre 7 anos depois, em 1527. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é uma aula do curso livre de Filosofia Política, uma adaptação urgente da disciplina de Filosofia Política do curso noturno de graduação em Filosofia para o formato do ensino remoto por conta da pandemia do Covid-19. Esta é a primeira de uma série de 3 aulas dedicadas ao pensamento político de Maquiavel, ou melhor, ao comentário de sua obra mais conhecida, O Príncipe. Além deste breve panorama biográfico do pensador florentino, a aula de hoje fará uma introdução geral à obra, no primeiro bloco, e uma breve digressão sobre sua recepção e leituras usuais, no segundo. O Príncipe não teria quase nenhuma da importância que ele tem se fosse apenas mais um dos tantos manuais a aconselharem príncipes, dos muitos que havia na época. Se o lemos ainda hoje,
Se ele mudou o rumo do pensamento sobre os assuntos políticos, é porque nestas reflexões de Maquiavel há também outros objetivos para além daqueles mais reles e imediato de se conseguir um posto qualquer na administração da cidade sob o comando da família Médici. Meta esta inalcançada, por sinal. A importância da obra está antes em suas inovações, seja na parte relativa ao aconselhamento dos príncipes, seja naquela relativa àquilo que ele designa por arte do Estado, mas que bem podemos chamar, nós, de ciência da política. Examinemos a primeira destas inovações. Os manuais para príncipes são um gênero literário mais ou menos popular no Renascimento. Eram comumente chamados de espelhos de príncipes. De acordo com Quentin Skinner, no final do século XV, constituíra-se já uma vasta literatura humanista de um novo gênero, os livros de conselho para os príncipes, que alcançaram uma difusão sem precedentes graças a um novo meio de comunicação, a imprensa. Autores ilustres como Bartolomeu Sacchi, Giovanni Pontano e Francesco Patrizzi escreveram tratados destinados a guiar a conduta de novos governantes, baseando-se todos eles em um mesmo princípio fundamental, que a posse da virtus constitui a chave para o êxito de um príncipe. Fecha citação. Skinner observa também que estes autores de espelhos de príncipes destoavam da tradição anterior de humanistas cívicos. Enquanto os humanistas argumentavam que os valores supremos da vida política eram os da liberdade e da justiça, os autores de livros de aconselhamento viam na paz o valor fundamental. Maquiavel inovará aqui ao buscar uma espécie de meio termo. Por um lado, tece loas e elogios à forma republicana e, portanto, à liberdade. Mas, por outro, aconselha ao príncipe cuidar de sua própria segurança e força, pois só assim os seus súditos poderão viver estavelmente e com segurança. Mas a inovação maior está no como o príncipe poderia atingir esta situação. Tanto os humanistas quanto os conselheiros ressaltavam que ao príncipe era necessário ter virtu, um conceito bastante complicado que podemos verter por virtude, e deixo isto em suspenso para retornar mais tarde em alguma das próximas aulas. Pois bem, os príncipes devem ter virtude, pois só assim enfrentarão a fortuna e atingirão a honra, a glória e a fama. Eis, portanto, o objetivo último de um governante: gravar seu nome na história, ser reconhecido por seus grandes feitos. E que virtudes são estas? Humanistas e conselheiros concordavam que elas consistiam nas virtudes cardeais listadas pelos moralistas, a saber, prudência, temperança, fortaleza da alma e justiça, mas também nas virtudes cristãs, a piedade, a religião e a fé. E a estas ainda somavam a liberalidade e a clemência. Maquiavel, no entanto, discorda. Cito novamente Skinner. Como já vimos, duas ideias centrais quanto à virtude emergiam da tradição humanista de pensamento moral e político. Primeira, que a virtude é a qualidade que capacita um príncipe a realizar seus mais nobres fins. Segunda, que se pode identificar a posse da virtude com a posse do conjunto das principais virtudes. Em consequência, os doutrinários mais destacados do Principado culminavam, todos, num mesmo e fundamental conselho aos políticos. Se um governante pretende manter seu estado e alcançar as metas da honra, glória e fama, diziam eles, deve acima de tudo cultivar o elenco mais completo de virtudes, tanto cristãs quanto morais. Ora, é precisamente esta conclusão que Maquiavel rejeita. Concorda que as metas adequadas para um príncipe consistem em honra, glória e fama, mas repele, com a maior veemência, a convicção reinante de que o meio mais seguro de realizar esses fins consistirá sempre em agir de modo convencionalmente virtuoso. Fecha citação.
E agora começa a ficar claro o motivo da má fama do Florentino. Em primeiro lugar, Maquiavel diz que o príncipe deve ter a habilidade de manter as aparências. Não é tão fundamental ter de fato várias dessas virtudes, em especial as cristãs, fé, piedade, religião, mas também, em certa medida, as cardeais, temperança, justiça, fortaleza da alma e prudência. Mas é absolutamente fundamental parecer tê-las. O príncipe deve, portanto, ser hábil na arte da dissimulação. E, em segundo lugar, ele afirma que estas próprias virtudes podem conduzir um príncipe, e também, por consequência, seu principado e o povo que ali reside, à ruína. Um príncipe que é virtuoso neste sentido prescrito pelos conselheiros, e mesmo pelos humanistas cívicos, não só não alcançará seu objetivo de se tornar honrado, de ter fama e glória, como acarretará a infelicidade do povo por ele governado. Cito, outra vez mais, Skinner. Como Maquiavel afirma repetidas vezes, o objetivo do governante deveria ser o de manter seu estado, de realizar grandes feitos e de perseguir as elevadas metas da honra, glória e fama. A diferença crucial entre ele e seus contemporâneos está na natureza dos métodos que um e outro consideraram adequados para realizar aqueles fins. O ponto de partida dos teóricos mais convencionais era que, para o príncipe alcançar tais metas, deve estar certo de seguir os ditames da moralidade cristã, sob qualquer circunstância. Já o ponto do qual parte Maquiavel é que um príncipe que agir virtuosamente em todos os casos logo descobrirá o quanto há de padecer em meio a tantos que não são virtuosos. A crítica fundamental que assim dirige aos pensadores de sua época é o fato de não perceberem aquilo que, a seu ver, define o dilema que caracteriza o príncipe. Como observa, com não pouca aspereza, eles querem ter o direito de expressar sua admiração por um grande condutor de homens como foi Aníbal, mas ao mesmo tempo pretendem condenar o que tornou possíveis suas façanhas, em especial a crueldade desumana na qual Maquiavel, com muita franqueza, vê a chave para o sucesso e a glória de Aníbal. A única saída para esse dilema, insiste ele, consiste em aceitar sem nenhuma reserva que, se um príncipe estiver empenhado seriamente em manter seu estado, terá de renunciar às exigências da virtude cristã, abraçando de todo o coração a moralidade em tudo diferente que lhe determina a posição que ocupa. Assim, a diferença entre Maquiavel e seus contemporâneos não pode ser corretamente avaliada como a diferença entre uma visão moral da política e uma concepção da política que estaria divorciada da moralidade. O contraste essencial diz respeito, isso sim, a duas moralidades distintas, duas exposições antagônicas e incompatíveis do que, em última análise, se deve fazer. Fecha citação. É comum se falar que Maquiavel teria sido responsável pela separação entre ética ou moral, por um lado, e a política, por outro. Mas isto pode levar a uma má compreensão de seu pensamento, em especial se entendido como uma espécie de cinismo de acordo com o qual não haveria problema em um comportamento imoral ou antiético por parte do governante. Não é disso que se trata. O que Maquiavel está propondo é simplesmente que a ação política precisa ser julgada a partir de critérios políticos e não morais. Que a política, em outras palavras, é uma esfera autônoma. O bom governante é aquele que propicia a prosperidade para sua cidade. E este não é, necessariamente, um indivíduo bonzinho, bem comportado, piedoso. Depois de uma primeira recepção razoavelmente positiva da obra, que circulou de mão em mão antes de sua primeira publicação, já póstuma, em 1532, este livro de Maquiavel se tornou rapidamente malquisto. Em 1559, ele passou a integrar o índice dos livros proibidos pela Igreja Católica,
e a partir de então ele recebe todo tipo de vitupérios. No Conselho de Trento, é visto como um texto maldito, no qual se defende o ateísmo e a imoralidade. E o ódio à obra e ao autor é das poucas coisas a unir católicos e protestantes em pleno século da Reforma. Neste mesmo século, o huguenote Innocent Gentier publica um livro intitulado Contra Maquiavel, no qual acusa o florentino por desprezo de Deus, perfídia, sodomia, tirania, crueldade, dentre outros tantos crimes não cometidos. Até hoje, em inglês, o diabo pode ser chamado de Old Nick, o velho Nicolau. E em nossa língua lusitana, também usamos maquiavélico para denotar o uso da falsidade, da perfídia, da astúcia e da má-fé. Quem ler atentamente a obra compreenderá os motivos. É verdade que Maquiavel recomenda a um príncipe não se aferrar à palavra dada, fazer uso da mentira, ser cruel se necessário, fazer todo o mal que for preciso de uma só vez, dentre outras tantas coisas do tipo. Mas quem ler ainda mais atentamente perceberá que tudo isto é um meio para um fim mais nobre, um misto de paz e prosperidade com liberdade e justiça. Este resultado só poderá ser alcançado por um príncipe que buscar honra e glória, e um príncipe só será bem-sucedido se agir da forma como Maquiavel lhe prescreve. Ainda assim, cabe lembrar, Maquiavel nunca disse a tão famosa frase que lhe é tão comumente atribuída, segundo a qual os fins justificariam os meios. Para além dessa leitura, no entanto, há quem defenda que o pensador florentino seja um ardoroso defensor da liberdade, mais precisamente de uma liberdade republicana que consistiria no estado de não se encontrar dominado, isto é, o fato de não se estar nem dominado por um príncipe, nem por estrangeiros, e, portanto, viver em uma cidade que é senhora de si, capaz de deliberar de forma autônoma sobre seu destino. Para esta leitura contribuem, é claro, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro escrito logo depois de O Príncipe, e nos quais Maquiavel estaria tão somente preocupado no exame das questões propostas, e não em impressionar o governante para oferir um cargo. Não obstante, é preciso notar que também nas entrelinhas de O Príncipe fica clara a preferência do florentino pelo regime republicano, a ponto de ele sugerir que o melhor principado seria justamente aquele que mais se assemelha com uma república. Neste caso, resta a disputa por saber se Maquiavel estaria mais propenso a uma defesa de um republicanismo de matriz constitucional, em que a ênfase estaria na construção de instituições sólidas e de boas leis, como sugere o já tão citado Skinner, ou se, em contrapartida, ele estaria mais propenso à defesa de um republicanismo cívico-popular, no qual, ao menos em última instância, sempre caberá ao povo e à sua cultura política se resguardar do assédio contínuo da corrupção do regime e da vontade de dominação dos grandes, dos ricos, dos poderosos, como sugere Claude Lefort. Mas Maquiavel também é visto como um dos fundadores, se não mesmo o fundador, da ciência política. São célebres as palavras do capítulo 15 de O Príncipe, em que o autor afirma, cito: "Mas uma vez que minha intenção foi escrever coisa que seja útil a quem a escutar, pareceu-me mais conveniente ir atrás da verdade efetiva da coisa do que da sua imaginação. Muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais se viu ou conheceu existirem de verdade, porque é tanta distância de como se vive a como se deveria viver, que aquele que deixa o que se faz por aquilo que se deveria fazer mais depressa prende a ruína do que a sua preservação, porque um homem que em todos os aspectos queira fazer profissão de bom, tende-se a arruinar entre tantos que não são bons." Assim, Maquiavel sugere não ser de grande valia a construção de ideais reguladores, de modelos utópicos, mas antes, que para pensar a política é necessário observar a história dos homens que se dedicaram a ela, ver quais cursos de ação foram bem ou mal sucedidos, constatar as regularidades das coisas humanas, meditar sobre seus exemplos. Enfim, que a reflexão política diz respeito mais a estratégias do que propriamente a normas. Maquiavel é até o fim
um pensador da prática. A ele interessa influenciar o rumo das coisas, mais do que teorizar sobre elas. E eis a segunda de suas grandes inovações. Para a elaboração desta aula, eu consultei a tradução de O Príncipe de Maquiavel, feita por Diogo Pires Aurélio, publicado pela editora 34 em 2017, assim como a excelente introdução feita pelo tradutor e que consta nesta mesma edição. Esta é a tradução que recomendo a todos vocês utilizarem para acompanhar estas aulas. Além dela, utilizei também duas obras de Quentin Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno, publicado pela Companhia das Letras em 1996, e Maquiavel, publicado pela Brasiliense em 1988. Consultei também duas ótimas introduções ao pensamento de Maquiavel, a de Newton Binotto, Maquiavel, publicado pela Jorge Zahar em 2003, e a de Alessandro Pinzani, Maquiavel e o Príncipe, também publicado pela Jorge Zahar em 2004. A música que vocês escutam no começo, ao final e nas quebras entre um bloco e outro é Santa Morena, de Jacó do Bandolim, em versão do grupo Trio Madeira Brasil.